com a sua experiência no terreno, aquilo que eu tenho para lhe perguntar é, portanto, conhecendo a realidade africana, tanto dos países e dos governos, passado, presente, provavelmente a construção de governo, a minha pergunta é, como é que acha que a nova geração, a geração africana, quer nativa, quer na diáspora, quer dizer, quais são as qualidades ou as características que vê que possa surgir, ou o legado que esta geração nos deixa, para nós construirmos uma África diferente, uma África que certamente não queremos ouvir falar, ou não queremos estudar, ou não queremos que os nossos filhos ou os nossos netos estudem na escola, ou seja, não queremos perpetuar este sistema, digamos assim. Portanto, o que é que acha que os jovens, esta nova geração, têm para dar, ou que qualidades, ou que capacidades, e até nesta questão do surgimento de novos líderes africanos, portanto, o que é que vê? Sabe, eu acho que há duas coisas, o que é que a nova geração tem para dar à África e o que é que a África tem para dar à nova geração. A África é uma coisa extraordinária. A África é um dos países que mais tem evoluído, é um dos continentes que mais tem evoluído, com grandes desequilíbrios, com grandes bolsas de pobreza e até de miséria e de instabilidade, mas é dos continentes que mais, onde se nota a maior diferença, para melhor, felizmente. Está a melhorar. E eu acho que essa tendência é praticamente irreversível, tirando situações e países onde a luta armada, onde de facto a destruição pode de novo voltar a repor situações que já está afastado. Os governos locais, há juventude, eu vejo casos, não é apenas aqueles que eu conheço melhor, eu não fui a Moçambique, além de Angola. Angola eu vejo, Angola está completamente diferente, mas estou meia dúzia de anos de paz e há uma explosão. Com tudo o que tem desequilíbrio é uma explosão de vida. E Cabo Verde, é um país que tem feito uma caminhada, não está, mas há outros, o Ghana, Moçambique também, em certa medida, portanto, daqueles que eu conheço. Agora, o que é que havia de pior, digamos, para uma geração nova, sobretudo treinada na Europa, com qualificação? E eu muitas vezes discuti isso com jovens, um bocado mais velhos que vocês agora, que estavam integrados, que eu sempre tive a ideia de que se devia voltar à terra, que quem está deve voltar à terra, deve ajudar ao desenvolvimento. E muitos deles diziam, mas se eu volto à terra, eu sou médico, se eu volto, não há nenhum hospital capaz, eu ao fim de 3 anos fico completamente desatualizado. Toda a minha competência se vai no facto de eu não a poder aplicar. Se eu volto para a Anglise, só a minha única hipótese é entrar para o governo, para os ministérios, isso não me interessa. Mas eu não tenho sequer uma capacidade, não posso ir para o setor privado e para uma indústria, porque não há. Bem, isso agora já há muito mais em África. A África, de facto, está a criar possibilidades. Eu hoje em dia vejo, em Angola, é impressionante, está sempre toda a gente à procura de licenciados. Inclusive, estou ligado a uma instituição que todos os dias se pede mais gente e há uma concorrência. Agora entrou um banco, o Standard novo, roubou não sei quantos a outro. Em Moçambique criou. Portanto, há neste momento, para os jovens que querem, qualificados, em África, em muitos países, não digo em todos, em muitos países, hoje em dia, a possibilidade de integração para eles e de realização profissional de uma maneira que antes não havia. E já muito, felizmente, desligado do poder político. Já muito no setor privado, em todos os aspectos. Até aspectos de design, modas e tudo. Isso acontece. Em profissões mais novas. Isso é aquilo que a África pode oferecer. O que é que vocês podem oferecer? Eu acho que quem tiver e quem sentir que apelo para trabalhar lá, não se pode obrigar ninguém. Eu acho que tem de sentir apelo a trabalhar e a ir trabalhar em África, eu acho que vale a pena. Vamos ver. Bem, a minha pergunta tem um bocado a ver com o Brian, não? Mas mais focalizado para os países africanos que têm problema de droga, arma, tráfico humano, como ser isso. E a prioridade que você deve dar é ajudar os países mais fortes, você disse depois não desenvolveu. Porque, na sua opinião, não ajudar mais esses países? E o que é que os jovens, como ele perguntou, mas para esses países mais fracos, não Angola, etc. Bem, essa é uma pergunta. Eu disse há pouco, e citando o caso da África do Sul, que muitas vezes a comunidade internacional tem tendência a ajudar o mais forte, porque se há ali um desequilíbrio, provoca ondas no mundo, e não o mais fraco, porque é irrelevante. Ora, nunca nada é irrelevante em ninguém, porque onde há seres humanos não se deve ter essa atitude. Mas é evidente que um país como a Guiné-Bissau,
exemplo, vamos pegar o exemplo nosso, que nos toca. A Guiné-Bissau interessa pouco. É pequenino, 1 milhão de habitantes, está ali encravado, não tem peso geográfico na altura, não tem grandes recursos naturais, não há ninguém a bater-se. A única coisa que eu digo, e sempre, é que quando há uma infecção, ninguém está salvo, no resto do corpo, temos infecção no pé. Se não se trata essa infecção, é evidente que o pé está muito distante da cabeça, mas sabemos que a infecção pode lá chegar. Portanto, a estupidez de muitas vezes não se atuar é classificar países em o que é que imediatamente se deve fazer e outros que podem ali esperar até vir alguma solução milagreira. Mas, de facto, em países destes, vamos lá ver, o que se passa na Guiné-Bissau é a falência do Estado. Não há estrutura do Estado, não há força. O Primeiro-Ministro, que eu conheço bem, não se pode, mas é um Primeiro-Ministro que está entre a Kalashnikov e o pacote de cocaína. O que é que ele faz? Ou se vira para um, se vira para o outro. Isso não vira para nenhum, como ele não quer, está na corda bamba, como estará eventualmente o Presidente. Portanto, nós temos, de alguma maneira, tentar controlar, ou a comunidade deve ajudar a controlar, exatamente, tráficos de armas e, ao mesmo tempo, dar alguma estrutura maior de Estado ao país. Porque há gente qualificadíssima na Guiné-Bissau. Alguns dos mais, até dentro das Nações Unidas do sistema, o Presidente da UNITAR, que é talvez o órgão de reflexão mais importante das Nações Unidas, que é o que trabalha, é guineense, é o Carlos Lopes, que é um tipo notável. Agora, vai-se pedir ao Carlos Lopes para ir para o país onde está, para depois levar um tiro ou ter? É muito complicado. Quer dizer. Portanto, nós temos, nos casos o que eu acho é que aí, de facto, as Nações Unidas, a União Europeia, que sobretudo tem a responsabilidade, devia centrar muito mais nas suas ajudas em relação a estes casos. E atuar de maneira diferente, não atuar de forma burocrática, aplicar o artigo 96 do Acordo de Cotonou, ou não sei o quê, tem de se aplicar automaticamente. Não aplica nada automaticamente. A África fala-se em conjunto, mas cada país é um caso por si. Não há, a África não é toda igual. Diz-se em caso contra, como se diz da Europa, mas depois não se diz, Portugal não é, Portugal não é a Irlanda. Portanto, também não é, a Guiné-Bissau não é o Sudão. Portanto, temos de dar, mas isso é muito difícil reverter quando o primeiro conceito, ou a primeira preocupação das pessoas é o proveito rápido. É evidente que o proveito rápido é mais importante em tratar do Sudão, que tem petróleo, e que a China tem 70% de petróleo, e que os Estados Unidos têm 25% e a França 5%, do que tratar da Guiné-Bissau que não tem petróleo. Basta parecer-se que de petróleo na Guiné-Bissau, já toda a gente começava a tratar como da Guiné Equatorial, que toda a gente se preocupa muito com o regime e tudo, mas se preocupa sobretudo porque há petróleo, e é tudo com paninhos quentes, não? Isso é... E ela já fez uma pergunta. Eu perguntar se alguma vez, nas vezes que teve mediação de conflitos, se já tentaram subornar. É uma pergunta. Primeiro de tudo, a pergunta é válida. A pergunta é válida, porque de facto há várias formas de suborno. Não, subornar dizendo vir-me oferecer dinheiro para fazer um trabalho e tudo, não. Mas pressionado sim, muitas vezes. Pressionado sim. Sim, eu percebi que era isso. Pressionado de maneira e sim, várias vezes. Sim, muitas vezes. Já e deliberadamente. Não só isso, mas até pode ser mais ameaçado. E dessas vezes que sentiu-se ameaçado ou que isso aconteceu, como é que reagiu? Eu sou um bocado inconsciente. Não liguei. Tentei não ligar. Mas tive isso. Porque em situações extremas, e nós temos que perceber isso. Muitas vezes, eu também nessa altura, estávamos em épocas diferentes. A ameaça para mim, eu achei, por isso é que passei por cima dela, porque achei que não lhe dei o valor quase da realidade. Dei o valor, entreguei isso num círculo que é aquela história, quando há situações extremas, quem não é por nós é contra nós. E, portanto, não é preciso uma pessoa, não é portanto, se não é contra. E se não é contra, é pressionado, é ameaçado, que é para o fazer desistir. E, portanto, interpretando esse ponto e não como uma ameaça real. Portanto, com perigo de vida, ou de levar uma sova, ou de levar uma facada, ou qualquer coisa do género. Portanto, levei muito para esse campo. Felizmente, não me enganei.
Podia-me ter enganado. E guardou isso para si ou partilhou com essas ameaças? Não, uma das vezes é que fui ameaçado e foi claro, porque, pelo contrário, guardei para mim. Exigi até que as pessoas que estavam comigo não dissessem. Porque houve uma altura que fui prisioneiro. Fiquei. Mas como havia o perigo da imprensa, isso, em vez de ajudar, desajudava, proibi a saída. Faço público. Relativamente ao que o senhor disse sobre a África do Sul, voltando ao assunto, acho então, pelo que você disse, estou errada pensando que o senhor acha que então, a ANC tinha mais a perder do que o Partido dos Brancos, que atuava? Tinha mais a aprender? A perder? A perder? Sim. Não. Quem tinha mais a perder era o regime do apartheid. Tinha o poder absoluto e perdeu. Não, durante o confronto, o que eu quero dizer, o senhor disse que eles eram o partido que estava na posse, tinha mais gente, mais... Não, tinha mais armas. Tinha um exército. Então eles eram mais poderosos Eram. que... Era. porque eu sempre tive uma ideia um pouquinho... Não. A África do Sul fazia e desestabilizava fazendo atentados e fazendo... aliás, na altura não era como hoje, era muito mais moderado e muito mais escolhido. Fazia normalmente em relação a alvos militares ou alvos económicos, mas o exército do apartheid era um exército muito mais poderoso. Eu dou resposta rápida, duas, vamos, então são duas, últimas três, vamos lá, está bem. Qual é o conselho que nos pode dar para nós sermos bons gestores de conflitos no nosso contexto? Qual é para si a chave para a gestão de conflitos? Para ser um mediador, para ser um intermediário, bons ofícios. Eu acho que a primeira coisa é a vontade de fazer. Se sente uma inclinação para isso, e se sente inclinado, pessoas que não têm paciência. Eu conheço pessoas que são excelentes e que não têm nenhuma paciência para esse tipo de coisas, para estar horas e horas a ouvir uns e outros, para ter esse tipo de situações, um bocado de pressão, ameaça. As pessoas não estão para isso. Não, portanto, a primeira é uma questão pessoal. Depois, é evidente, uma questão pessoal é uma questão técnica. É preciso... Eu entrei muito neste caminho, primeiro porque escolhi a diplomacia, eu sou formado em Direito, escolhi a diplomacia e depois, desde muito cedo, trabalhei em situações de conflito, como nós temos uma guerra colonial. Eu entrei no antigo regime, quando fui para Kinshasa trabalhar, na realidade eu estava disfarçado. Quem representava os interesses de Portugal era a Espanha, teoricamente. Nós não podíamos aparecer às claras. E isso obrigava a fazer um trabalho muito de sombra, também de contemporizar. No fundo, estava numa cidade em que a 150 metros tinha aquilo que aqui em Portugal se chamava movimento terrorista. A 150 metros, tinha a FNLA e o MPLA do outro lado, em Brazzaville. Portanto, habituei-me desde o princípio que, apesar de ser o representante de uma política errada, que isso não excluía que eu falasse com aqueles, e portanto, não contactos oficiais, mas no almoço, uma coisa, conversava, sabia perfeitamente que era da FNLA, que era do MPLA, mas pronto, cada um tinha as suas ideias. Mas habituei-me nessa altura, já, a que fui-me habituando à ideia de que, indiferentemente da política dos pontos de vista que se defende, devemos estar abertos a ouvir os outros. Ok. Pronto, eu estava aqui. O embaixador disse que respondia às minhas. Antes de mais, queria agradecer a sua vinda. E pronto, gostaria de fazer assim uma pergunta pertinente, que era tentar saber através de si e não da televisão, dos médias, como é que acha que está a África do Sul hoje, não é? Apesar desta toda mudança,